Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo de número 6, um texto tão conhecido por todos nós. Mateus, capítulo de número 6, é um texto tão poderoso, uma palavra que o Senhor falou comigo alguns anos atrás e que me abençoou tanto, mais tanto, num dos momentos difíceis da minha vida. E o Senhor me deu essa palavra muito clara. Mateus, capítulo de número 6, o versículo de número 9. Vocês conhecem ele muito bem. Jesus ensinando sobre oração, ele disse assim: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão para esse dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 12, numa outra tradução, vai dizer assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores, ou aqueles que nos têm ofendidos. Diga comigo: perdoa as nossas ofensas. Amém. Feche os seus olhos por um momento. Paizinho Santo, eu quero te agradecer pela leitura da tua palavra. Eu sei que nada tenho, nada posso e nada sou, se do alto o Senhor não me usar, se do alto o Senhor não se compadecer de mim. Então, Pai, me dê a tua palavra para que eu possa trazê-la aos ouvidos dos teus filhos, das tuas filhas, e que nessa manhã o Senhor possa operar de uma maneira livre no nosso meio, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação, operando aquilo que é propósito do Senhor sobre nós. Pai, graças nós te damos, em o nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Todos digam graças a Deus. O texto diz: e perdoa as nossas ofensas, como nós temos perdoado aos nossos ofensores, ou aqueles que nos ofendem. Parece uma palavra simples, mas ela é uma chave poderosíssima que abre inúmeras portas para as nossas vidas. Mas também pode se transformar numa chave que pode trancar inúmeras portas para a nossa vida. A questão e o desafio não é sobre evitar ofensas. Você não vai conseguir evitar que as pessoas te ofendam. É impossível isso acontecer. Mas é sobre como você lida com as ofensas. A maneira como você tem lidado com as ofensas que você tem recebido ao longo da sua vida. E isso é extremamente importante, por quê? Porque a sua reação à ofensa determina o teu destino. A sua reação à ofensa determina o seu futuro. Quantos de nós estamos sem paz, sem tranquilidade, às vezes até dominado por uma sensação de ansiedade tão forte, tudo por causa de uma ofensa. Jesus, ao incluir essa frase dentro da oração que ele nos ensina, não está aqui por estar. É porque, de fato, isso tem um peso muito grande nas nossas vidas. Tanto é que depois o próprio Jesus diz: mas se vocês recusarem a perdoar os outros, o vosso Pai não perdoará também os seus pecados. É possível que muitas coisas não estejam acontecendo na sua vida por causa da forma como você
tem lidado com a ofensa? Talvez você tenha perguntado para Deus: Senhor, por que essa área da minha vida não avança? Senhor, por que eu não consigo romper nessa outra? Senhor, por que essas coisas estão acontecendo dentro de mim? Por que tais sentimentos têm dominado a minha vida, tirando a minha paz interior? Senhor, eu sou teu servo, eu sou teu filho, sou tua filha. Por quê? E talvez tudo esteja ligado à forma como você tem lidado, como você tem reagido à ofensa. Não é sobre a ofensa, mas é a forma como você reage a ela. Porque é impossível você viver neste mundo sem ser ofendido ou ofender alguém. Então é algo do nosso cotidiano. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Aprender a lidar de uma maneira bíblica, de uma maneira madura, sem deixar que a ofensa roube a nossa paz e roube a nossa missão e nos afaste do propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Quantos erros nós já cometemos por lidar com a ofensa de uma maneira errada? John Bevere, no seu livro A Isca, ele aborda a ofensa como uma armadilha estratégica usada pelo inimigo para aprisionar as nossas vidas. A palavra ofensa, no grego, é traduzida pela palavra escândalo, que originalmente significa armadilha. É um anzol. É uma isca, algo colocado para atrair para a captura. Toda vez, ouça isso, guarde isso, memorize isso e nunca se esqueça. Toda vez que você se sente ofendido, você mordeu a isca. E é capturado. Alguém disse: vou me mudar para o Japão, vou mudar para o outro lado do mundo. Fazer o quê se a ofensa está dentro de você? Para onde você vai, você a carrega. Você mordeu a isca. Você está capturado, como se captura um peixe. Então eu e você precisamos aprender a lidar com a ofensa. A ofensa é uma isca. E quem morde essa isca se torna escravo dela. Por onde começam os divórcios? Toda pessoa divorciada, ou que se divorcia, ou melhor a expressão é essa, que se divorcia, o divórcio começou numa ofensa. Estou tão ofendido que eu não vou continuar mais nesse casamento. Todas as encrencas que separam pais e filhos começam aonde? Na ofensa. Aonde começam as brigas? Na ofensa. Porque muitas pessoas não estão mais servindo na casa do Senhor. Deixaram de servir. Eram voluntários, eram líderes de célula, eram obreiros na casa do Senhor, eram ministros de louvor e adoração, trabalhavam no Kids, davam aulas nos cursos da igreja, e por que não mais? Porque em algum momento, em alguma situação, sentiram-se ofendidos. Por que pessoas saem de igreja e vão para outra? Porque sentiram-se ofendidos. E guarde essa frase: toda vez que você se sente ofendido, você mordeu a isca. Você está capturado pela ofensa. A ofensa te impede de avançar. Porque é como um anzol. O peixe, ele não vai longe, ele está preso ali. E a forma como nós lidamos com a ofensa determina o nosso futuro. No livro de Juízes, no capítulo 8 e no capítulo 12, contam-se duas histórias
muito parecidas, com homens diferentes, mas com um desfecho, um caiu e o outro não. Juízes, capítulo de número 8, a Bíblia vai nos dizer que naquela época, os midianitas estavam roubando dos judeus, dos hebreus. Os midianitas estavam atacando as colheitas e havia uma situação que precisava de Deus intervir. E Deus levanta um juiz, Deus levanta um homem. Lembra o nome dele? Gideão. Você conhece a história. Gideão vai para a batalha, primeiro 32 mil homens, Deus diz há muita gente, ficaram 22 mil, ainda há muita gente. Moral da história, 300 foram para a batalha. E a Bíblia diz que Deus entregou os 300 nas mãos de Gideão. Mas eu quero ler esse texto lá com você. Se você tiver com sua Bíblia aberta, até é importante para você gravar e riscar aí para você não se esquecer dessa história. No capítulo 8, quando Gideão volta da batalha, ele se depara com uma das tribos de Israel, os eframitas. Então o texto diz assim: então os homens de Efraim perguntaram a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar com os midianitas? E o repreenderam duramente. É isso? Imagina você todo feliz, voltando de uma grande conquista, e uma conquista que era um milagre sobrenatural. 300 homens venceram um exército imenso, incontáveis homens ali na batalha, e você volta feliz por tudo aquilo que Deus fez. De repente alguém te para no caminho e diz: por que você não nos chamou para a guerra? Quem você está pensando que você é? Você acha que você é o bambambam? Você acha que você é o cara? E te repreende duramente. Os eframitas, mas eles ficaram com muita raiva. Você está pensando que você é quem, Gideão? Você está desfazendo da nossa tribo de Efraim? Você acha que nós não somos capazes? Você acha que nós íamos te atrapalhar? É isso que você está pensando sobre nós? E começam a ofender. O texto, na minha tradução aqui, está dizendo: e o repreenderam duramente. O que Gideão faz? Versículo 2. Gideão, porém, responde: o que fiz eu em comparação a vocês? As sobras das uvas da colheita de Efraim, da tribo de vocês, não são as melhores que toda a colheita do pequeno clã de Abiezer? Deus o entregou em suas mãos, Oreb e Zeeb, os comandantes dos exércitos midianitas. O que fiz eu em comparação com isso? Quando ouviram a resposta de Gideão, a indignação dos homens de Efraim diminuiu. Gideão disse para eles, quando eles o repreenderam duramente: gente, eu não chamei vocês porque não ia ter graça. Porque vocês são fortes demais. Vocês são os mais poderosos. A sobra da colheita de uvas, aquilo que sobrou lá nos pés de uvas de vocês, é melhor, mais precioso do que as melhores uvas que tem em Israel. A sobra é melhor do que o que nós temos de melhor. E quando ele disse isso, o que o texto diz? Os eframitas, o quê? A ira deles, imediatamente, a indignação deles diminuiu. Simplesmente diminuiu. Sabe, isso me faz lembrar uma passagem que está lá em Provérbios, se não me falha a memória, capítulo 15 de Provérbios, quando o texto lá diz assim, e eu e você precisamos estar atentos a isso: a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Se alguém vem com fogo e você vai com fogo, se alguém te fala com fogo e você responde com fogo, isso não vai ser muito bom. Quando os eframitas pararam Gideão e falaram isso com ele,
Gideão simplesmente, ao invés de contra-atacar, se sentir ofendido, Gideão disse: que é isso, gente? Eu não chamei vocês porque não ia ter graça. Vocês são fortes demais. Os midianitas iam virar pó. Foi por causa disso. Vocês são muito bons. Acabou. O tempo passou. Capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12. Deus levanta um homem chamado Jefté. E acontece a mesma situação. A mesma coisa acontece. Jefté agora entra numa batalha, numa guerra, e Deus lhe dá a vitória. E quando Jefté volta, novos tempos, um novo povo, uma nova geração, Jefté na mesma situação de Gideão. Capítulo 12, versículo 1, Jefté volta da batalha. E quem está lá? Então, os homens de Efraim mobilizaram um exército e atravessaram o Jordão para Zafon. E enviaram a seguinte mensagem a Jefté: por que você não pediu a nossa ajuda para lutar contra os amonitas? Vamos queimar a sua casa com você dentro. Esses efraimitas, assim, parece aquele povo que está vendo você carregar uma coisa tão pesada, está vendo você fazer um esforço tão grande, lutando sozinho e não faz nada. Depois que você consegue, ele olha para você e fala assim: ué, por que você não pediu minha ajuda? Eu estava aqui. Conhece gente desse jeito? Que não se oferece, mas depois que aconteceu... Só que Jefté agora, quando ouve isso dos efraimitas, ele se sente ofendido. E ao invés de ele, nesse momento, rebater a palavra dura com uma palavra mansa, não, Jefté parte para a briga. Quando Jefté, ele derrota ali os amonitas, os efraimitas ficaram ofendidos por não terem sido chamados para a batalha. Só que dessa vez agora não foi como Gideão. Olha o que o texto vai dizer nos versículos 5. Os homens, então, versículo 2, Jefté respondeu: eu os convoquei no início do conflito, mas vocês se recusaram a vir. Não nos ajudaram na luta contra Amon. Por isso, quando vi que vocês não viriam, arrisquei a minha vida, saí para a batalha sem vocês, e o Senhor entregou os amonitas em minhas mãos. Por que agora vocês vêm lutar contra mim? Os homens de Efraim responderam: vocês de Gileade não passam de fugitivos de Efraim e Manassés. Então Jefté reuniu todos os guerreiros de Gileade e atacou os homens de Efraim e os derrotou. E os homens de Gileade tomaram os pontos mais rasos da travessia do Jordão, e sempre que um fugitivo de Efraim tentava voltar para a outra margem, eles o confrontavam. Você pertence à tribo de Efraim? Perguntaram. Se o homem negasse, eles o mandavam dizer Shibolet, porque eles tinham a língua presa. E eles, como eram de Efraim, diziam Sibolet. E aí sabia. É mais ou menos nós mineiros que falam uai, trembão. Você conhece o sotaque de longe, não dá para encobrir. E imediatamente sabia-se que aquele era um efraimita, e o que eles faziam? O matavam. Então os capturaram e o matavam no lugar da travessia do Jordão. Ao todo foram mortos 42.000 homens. Irmão matando irmão, por causa de uma ofensa. Não é sobre a ofensa, é sobre como você lida, porque ofendido você será. E às vezes as pessoas te ofenderão até sem querer. Quantas vezes que alguém se sentiu ofendido com você e você nem imaginou que estava ofendendo? Sim ou não? Então não tem como evitar ofensa. Agora, o meu comportamento, a minha reação à ofensa pode matar 42.000 israelitas. Não é sobre ser ofendido, é sobre como eu vou reagir.
A ofensa, ela carrega duas maldições. E você precisa entender isso. Porque talvez você está preso e não acha resposta. Você faz tudo bonitinho, você vem aos cultos, você participa da célula, você é um dizimista, você até colabora como um voluntário na igreja, mas você percebe que as coisas não rompem. Você fala, Deus, olha aqui minha vida. Mas existe algo que está te prendendo. A ofensa, ela carrega a maldição da estagnação. E ela carrega a maldição da desorientação. Uma pessoa desorientada, desnorteada, uma pessoa que não sabe o que quer da vida, não sabe o que fazer da vida. E muitas vezes isso está acontecendo porque lá atrás houve uma desavença entre você e sua mãe, entre você e seu pai, entre você e o seu patrão, entre você e o irmão da igreja, sei lá, e você não conseguiu superar aquilo. E hoje alguns resultados na sua vida não lhe são favoráveis, e você diz, eu não estou entendendo o porquê isso acontece comigo. E por que eu digo que ela carrega duas maldições? Gênesis, capítulo 4. Caim e Abel, você conhece a história? Abel oferece, vai fazer um culto, eles vão a um culto e eles levam oferta, e Deus se atenta para a oferta de Abel, mais do que da oferta de Caim, não se atenta para a oferta de Caim. E aí o versículo 5, o texto diz que para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Em outras palavras, se sentiu ofendido. E aí começa a encrenca. Caim ficou ofendido com o Senhor e descarregou a sua ira sobre Abel. E você conhece o texto. A ofensa que ele teve contra o Senhor, ele a descarregou sobre Abel. Aquilo que você mais teme, ou aquilo que ele mais temia, que era ser rejeitado por Deus, porque quando Deus se atenta para a oferta de Abel, ele se sentiu rejeitado. Agora, o que me chama a atenção é aquilo que ele mais temia, que era ser rejeitado pelo Senhor, ele provocou com as próprias mãos ao matar o seu irmão Abel. E o versículo 12 é onde aparece as maldições, porque o texto diz assim, Deus falando para Abel, quando você cultivar a terra, ela já não lhe dará os seus frutos, e você será fugitivo e errante pela terra. Aqui estão as duas maldições. Primeira maldição, quando você cultivar a terra, ela não dará o fruto. E segundo, e você será fugitivo e errante pela terra, desnorteado, desorientado. Agora, o que me chama a atenção, e eu volto logo após para esse versículo, é que Deus disse para o Senhor, Caim disse para Deus o seguinte, mas se eu vou andar pela terra, quem se encontrar comigo, você lembra? O que ele falou? Me matará. Ele disse para Deus, Deus não faça isso, porque quem se encontrar comigo, me matará. Diga comigo, quem se encontrar comigo, me matará. A pergunta que eu faço é, quem poderia matar Caim, se ele era o único homicida na face da terra? É porque eu julgo o outro com base no meu caráter. Se eu sou um homicida, então eu acho que todo mundo é homicida e vai me matar. Se eu sou um mentiroso, eu não acredito nas pessoas, porque eu penso que elas também mentem para mim. Se eu sou desleal e infiel, eu acredito que a minha esposa é desleal e infiel comigo, porque eu julgo o outro com base naquilo que eu sou. Caim disse, quem se encontrar comigo me matará, porque ele era um homicida, ele tinha matado o seu irmão. Mas o texto diz que
a terra não dará o seu fruto. A pessoa ofendida, ela traz uma maldição sobre o seu próprio trabalho. Caim trabalhava com cultivar as terras. E o texto está dizendo, quando você cultivar a terra, ela não dará o seu fruto. A terra não terá força. Ou seja, as obras das suas mãos serão estagnadas. A terra perderá a força, é o que o texto diz. Porque a ofensa tem o poder de fazer com que o seu trabalho perca a força. Você trabalha muito e não tem resultado. Você não tem entusiasmo, não tem criatividade, não tem ideias. Você só olha e vê o pessimismo, as coisas ruins. Teu foco é no negativo, não no que pode dar certo. Teu foco nunca é na solução, sempre no problema. Por quê? Porque você está atolado até o pescoço numa ofensa que você caiu e não deveria ter caído. Quantos homens cheios de unção, de poder de Deus, mas não conseguem romper. Por quê? Porque estão ofendidos. E a terra não dará o fruto. Ela perde a força. Você esforça, você faz força, você dá o seu melhor, você levanta de madrugada, você dorme tarde, não vê resultado. E não vê resultado. Por quê? Não vê resultado. Porque a terra perdeu a força. E a terra perdeu a força. E quando eu digo terra, eu estou falando do seu trabalho, que era o trabalho de Caim, por causa de uma ofensa. Eu e você precisamos estar atentos com relação a isso. E em segundo lugar, você ficará desorientado, errante pelo mundo. Ou seja, a ofensa tem o poder de fazer de você, uma pessoa errante pelo mundo. Perde o norte. Alguém cheio de dúvidas e alguém desorientado é um colecionador de entradas e saídas mal sucedidas. Começa, não termina, parte de uma coisa para outra, não acaba e não quando começa já meio desanimado. Fica errante. Um dia está numa igreja, outro dia está noutra, um dia está num relacionamento, outro dia está noutro, um dia está numa profissão, outro dia está noutra. E os anos passam. E como passam rápidos. E quando você olha para trás, você perdeu muito tempo na vida. E perdeu por causa de quê? Uma ofensa. Eu me lembro, há alguns anos, uns 25 anos atrás. Interessante que foi até aqui. Aqui aconteceu isso. Eu estava vindo de Formiga, convite do pastor Elias, para pregar aqui. Eu peguei um moço lá em Formiga, pastor, e trouxe ele comigo. Vão comigo? Vamos. E na viagem de Formiga para Jales, foi por volta do ano de 2001, 2002, por ali. Ele conversando comigo no carro. Ele disse assim: pastor, o senhor não acha que a igreja precisa de um pastor para os jovens? Eu falei: eu acho que precisa. Mas eu acho que não chegou o tempo ainda, a igreja está muito pequena, a gente está em fase de crescimento. Quando a igreja tiver uma certa estrutura, e por outro lado, eu também não tenho essa pessoa. Só que o que eu não sabia é que essa pessoa que ele estava falando, era ele. Sabe essas pessoas que lá em Minas a gente fala assim, joga verde para colher maduro, que não é direto, que não é assertivo, e a gente nem sabe como é que agrada. Porque, como ele não é claro, você está fazendo uma coisa pensando que está agradando e acaba desagradando. Nós voltamos. Passado um tempo, a filha dele teve um problema na igreja, uma coisa fácil de resolver, e um dos pastores teve que chamar e dar uma exortação. Aquilo foi o suficiente para eles falar: estamos saindo da igreja. E ele estava na liderança das células de jovens. Quando eles saíram da igreja, eu fiquei muito triste, porque foi alguém que eu ganhei para Jesus. Para você ter uma ideia, ele saiu de lá e viajou comigo para cá. Então era alguém da minha confiança.
era alguém que eu gostava, porque eu não vou levar alguém para viajar comigo que eu não goste, ou que tem algum problema comigo, me refiro a gostar, no sentido de ser uma boa companhia, ou uma companhia que causa certo constrangimento. Enfim, quando eles saíram da igreja, mas foi aquele disse-me disse, porque eles também eram muito queridos na igreja. Os irmãos amavam eles. Eles realmente eram pessoas boas, e são. Mas aquilo me entristeceu demais, e aquela coisa, cidade muito pequena, e leva e traz, e fala, e fulano disse, e aquilo, sabe, eu fiquei tão abatido, tão triste, tão chateado, e eu falei, Deus, o Senhor tem certeza que o Senhor me chamou para ser pastor mesmo? Senhor, eu não tenho nada nessa vida que eu possa fazer, que não seja mexer com gente. Eu me lembro que eu fui para uma montanha que eu gostava de orar, me refugiar, e era já à noite, era umas 10:30 da noite, eu ia passar a noite naquela montanha orando. Em um determinado momento eu deitei, peguei uma pedra, fiz como o Jacó, né? Coloquei uma pedra de travesseiro, e orando, deitado, olhando para o céu, as estrelas, e o Espírito Santo veio e disse assim, sobre essa situação: filho, se te ocupas com coisas pequenas, no teu coração, você não está preparado para as grandes que eu tenho com você. Naquele momento, Deus tirou aquilo de mim. Eu falei, meu Deus, eu estou dando muita importância, porque é isso que acontece. Ou você se apequena a quem te ofendeu, ou então você pega quem te ofendeu e coloca lá em cima. Quando você dá tanta importância à ofensa. Eu estava ofendido. Só que se eu continuasse com o meu coração ofendido, eu estava paralisando as grandes coisas que Deus tinha para mim. E quando eu, naquele momento, fui liberto daquele sentimento, por causa daquelas palavras, por causa daquela situação, eu achava que eles tinham sido muito desleais comigo em fazer aquilo, não tinha tamanha necessidade para aquilo. Quando o Senhor me ajudou, eu me libertei daquilo, falei, Senhor, aonde eles forem, que o Senhor os abençoe, que eles nunca se percam, que nada de mal lhes aconteça. E o meu coração abriu novamente. Aí o Espírito Santo disse, está vendo aquela luz lá no céu? E eu olhei um avião passando. E o Senhor, eu disse, sim, Senhor, eu vejo, é um avião. O Senhor então me disse, filho, você vai perder as contas de quantas vezes você vai cruzar esse Brasil, levando a minha palavra, dentro de uma aeronave dessas. E eu perdi mesmo, não sei. Perdi as contas de quantas vezes que eu já voei e voo. Às vezes eu tenho voo de 15 em 15 dias. Porque eu não caí na armadilha da ofensa. Se tem uma oração que ela é muito repetida na minha boca, ela quase vira uma reza. Eu digo isso para você, ela quase vira uma reza, de tanto que eu a repito. É o Salmo de número 4, 23 ou 23, 4, quando a palavra de Deus diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O tempo todo eu oro, quando alguma situação acontece, Senhor, guarda o meu coração, não deixa eu me abater com isso, não deixa eu me entristecer, Senhor, guarda o meu coração, não deixa eu ter raiva com relação a isso, Senhor, a irritação já está durando mais de um dia, me ajude a me livrar disso. Quem está entendendo? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Você guarda muito a tua casa, você põe alarme, você compra um carro, você põe alarme no carro, você faz seguro do carro, você tenta proteger tudo que você tem. Mas muitas vezes nós esquecemos de proteger o que é fundamental e que pode decidir a nossa vida, que é guardar o nosso coração. A ofensa, ela é uma isca.
E quando você cai, você morde essa isca, você fica desnorteado, desorientado, toma situações, toma decisões que não deveria tomar, como no caso de Jefté. Por causa de uma ofensa, diferente de Gideão, ele age na mesma proporção, e mais de 40 mil pessoas são mortas, porque ele não soube lidar com a ofensa. Quando ofendidos, nós usamos a nossa língua. E uma língua ofendida altera o seu destino. Se tem uma coisa que tem poder sobre as nossas vidas, que dão destinos à nossa vida, são as palavras que saem da nossa boca. Tiago, capítulo 3, versículo 6, diz: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade, assim a língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Olha o que diz: inflama o curso da natureza. Ou seja, muda o curso da natureza. É alterar aquilo de bom que vai acontecer com você. A língua ofendida vai lá e amaldiçoa. A língua muda o curso das coisas, afeta o seu futuro. As suas palavras vão no seu futuro e diz: vai dar errado. E condiciona sua mente para o pior cenário. Aí quando acontece, você diz: eu já sabia, eu já esperava por isso. E por que você esperava por isso? Por que você tem essa certeza que aquilo já iria dar errado? Porque você tem algo dentro de você não resolvido, que se chama ofensa. Palavras são sementes. Você não pode ter uma fé maior do que aquilo que você fala. É a nossa fala ou nossa conversa que mostra o tamanho da nossa fé. Por isso eu digo, palavras são semente. Aquilo que você semeia, Gálatas diz, o que o homem semear, ele colherá. Às vezes você não colhe na hora, mas um dia a colheita chega, para o bem ou para o mal. Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E de fato, Pedro negou. Lucas 22, 57, quando uma mulher diz: ei, eu conheço, você é um deles. Ele diz: mulher, eu não o conheço. Lucas 22, 58, alguém diz: você é um deles. Ele diz: homem, não, eu não sou um deles. Marcos, depois, o texto ele nega mais uma vez. Mas aí em Marcos, quando Jesus ressuscita, Marcos 16, 7, o anjo diz: vão aos seus discípulos e a Pedro, que ele os precede a irá para a Galileia. Ali vocês o verão, como ele lhes disse. Presta atenção, não o conheço, não sou um deles, não sei quem ele é. O galo canta. E ele lembra: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. 3 vezes ele disse: eu não o conheço, eu não sou discípulo dele, eu não sei quem é ele. Quando Jesus ressuscita, o anjo aparece para as mulheres e diz: diga aos discípulos e também diga a Pedro. Mas Pedro não era discípulo? Não o conheço, não sei quem ele é, não sou um deles. Cuidado com aquilo que a tua boca fala. Isso é muito sério, muito sério. Por outro lado, eu uso a ofensa, e o Senhor me ensinou a fazer isso. Eu uso a ofensa na minha vida. Sabe aquele termômetro que você usa para medir se está com febre? Todo mundo acha que alguma vez já usou um termômetro. Na minha vida, a ofensa é um termômetro. Eu a uso como termômetro. Mas um termômetro não que mede a temperatura do meu corpo, mas um termômetro que mede a temperatura do meu ego. Quanto mais ofendido eu me sinto, mais eu tenho que lutar contra o meu ego. Eu imagino um portal que eu tenho que passar por ele. Esse portal é
A afronta é a ofensa. E me imagino um ego. E toda vez que eu tento passar nesse portal e eu bato com a minha cabeça, então eu preciso diminuir. Porque gente de ego grande, por qualquer coisa, se ofende. Qualquer coisa se sente ofendida. Ah, mas eu fui lá na igreja, eu ajudei, o pastor agradeceu todo mundo, esqueceu de falar meu nome. Não volto lá mais. Isso é ego. Necessidade de reconhecimento. Ah, porque aconteceu aquilo outro, e aconteceu daquela forma, e eu não sei o quê. Sabe, para mim, isso talvez se servir para você, use. Na minha vida, eu determinei, ofensa, para mim, não se chama ofensa, se chama termômetro que mede o meu ego. E quanto mais o meu ego cresce, mais afrontado, ofendido eu me sinto. Tem coisas que realmente te ofendem. Mas sabe de uma coisa? Quanto mais humilde você for, mais dificuldade para se sentir ofendido você tem. Porque alguém chega e diz, olha, viu o que fizeram com você? Você não vai fazer nada. Mas o que fizeram? Não, falaram isso. Não, isso é normal. A sua humildade te cobre da ofensa. Então, quando eu me sinto ofendido, eu corro para os pés do Senhor e digo, Deus, me ajuda. O meu ego está muito grande, a minha arrogância não está passando no portal, a minha soberba, Senhor, me ajude, porque algo dentro de mim está errado. E é lá, nesse lugar de oração, é que o Senhor usa suas ferramentas para ver se resolve essa questão interior dentro de mim. Então eu digo para você, meu irmão, está se sentindo ofendido? Tudo bem, tudo bem. A ofensa é uma isca e você tem o direito de se ofender. Agora, o que você não tem o direito é de se manter ofendido. Porque isso vai lhe causar muito, muito e muitos danos. Muitos danos. A Bíblia nos diz que nos dias de Nabucodonosor, Daniel, lembra da fornalha? Lembra da estátua? Quem não se prostrar diante da minha estátua, disse Nabucodonosor, será lançado na onde? Na onde? Na fornalha. E as escrituras dizem que Sadraque, Mesaque e Abdenego não se curvaram. Mas todo o reino onde a Babilônia governava, e era o império daquela época, todas as pessoas se prostraram. Agora, raciocine comigo. Alguns estudiosos dizem que Babilônia tinha uma média de 200 mil habitantes. Se um rei diz, todo mundo vai ter que se ajoelhar, e se tem 200 mil pessoas e 3 não se ajoelham, então quer dizer que 199.997 pessoas se ajoelharam. Ok? Certo? Quem tem esse índice de aprovação? Qual governo tem? Qual pastor que tem? Qual líder que tem? Nem dentro da casa da gente, às vezes, a gente não é aprovado nas nossas atitudes. Agora, Nabucodonosor faz uma estátua, 200 mil pessoas, 199.997 se prostram. Menos Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ao invés de Nabucodonosor olhar e dizer, gente, eu estou bem demais. Olha só, 199.997 pessoas se ajoelharam. Eu estou bem demais. Não, ele vai se ocupar com quem? Com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Por causa deles, ele virou bicho. Os seus pelos cresceram, suas unhas cresceram e ele foi pastar. Nós temos na vida vacas gordas e vacas magras, espigas gordas e espigas magras. Lembra do sonho de Faraó? A atitude de Nabucodonosor foi
permitir que as vacas magras, dentro do contexto político, agora eu não estou falando do contexto espiritual bíblico, que a gente sabe que Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam certos, mas dentro do contexto de aprovação, de ego, o Nabucodonosor permitiu que as vacas magras, que eram o Sadraque, Mesaque e Abdenego, comessem as vacas gordas. As espigas magras, as espigas gordas. O que eu estou querendo dizer com isso? Não deixe que 1% de algo que acontece num vasto, enorme números, de tantos números de aprovação, de coisas boas acontecendo na sua vida, você vai encrencar com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Quem está entendendo? Às vezes eu tenho problemas na igreja. Mas quando eu dou foco naquilo, eu começo a desanimar. Mas se aquilo ali não está legal, gente, do outro lado está acontecendo tanta coisa boa. Então, ao invés de eu me ocupar com aquilo ali que está dando errado, eu tenho que botar o meu foco naquilo que está dando certo. E hoje à noite eu vou falar mais sobre isso, como isso influencia a nossa fé. O que eu e você precisamos entender é: não deixe as 7 vacas magras comer as 7 vacas gordas, as 7 espigas magras comerem as 7 espigas gordas. Não deixe, não permita. Às vezes você está dando foco em algo que não deveria ter o seu foco, dando atenção em algo que não deveria dar atenção. Mas o porquê que eu estou dando atenção em algo que eu não deveria, pastor? Ego. O que levou o Sadraque, Mesaque e Abdenego à fornalha se chama ego de Nabucodonosor. E por causa disso, ele foi pastar como um animal, dormindo sereno, diz a Bíblia. Quem está entendendo? A minha pergunta é: por que você ainda continua dando tanta importância para algo que fez com que você se sentisse ofendido? Porque o que levou Sadraque, Mesaque e Abdenego para a fornalha foi o fato de Nabucodonosor se sentir o quê? Ofendido. Se ele não tivesse se ofendido com os 3, não tinha acontecido. Louca essa interpretação minha, né? Eu peguei um troço, um texto e transformei numa coisa, mostrando, parece que eu usei aqui de uma psicologia reversa, né? Sei lá. Eu mostrei o outro lado, mas que se aplica muito bem no nosso dia a dia da nossa vida. Efésios 4 vai dizer, e aí eu já estou caminhando para o fim: não dê lugar ao diabo. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. A palavra lugar, aqui no original, ela é traduzida pela palavra topo. Topos, de topografia. É um lugar mesmo, é uma geografia. E quando você se ofende, você está dando lugar ao diabo. Ele começa a ocupar áreas da sua vida. Topos, lugares, geografia da sua vida. Então, que Deus nos ajude, que eu e você possamos olhar e ver aonde nós estamos nos sentindo ofendidos. Porque a ofensa, ela fecha portas para você. Às vezes as bênçãos de Deus estão justamente nesse ponto. Há uma palavra que diz que Deus resiste ao soberbo. Diga comigo: Deus resiste ao soberbo. Lembra que eu falei agora há pouco que a ofensa está ligada muitas vezes à soberba? E também disse uma frase: você tem o direito de se ofender. Tudo bem, em algum momento eu vou me ofender, mas eu não tenho o direito de me manter ofendido. Não deis lugar ao diabo. O texto diz: irai-vos e não pequeis. Você ira quando você se ofende. A ofensa te traz ira, mas não deis lugar ao diabo. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Vou tirar essa palavra ira. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ofensa. O texto diz que Deus resiste
ao soberbo. Pastor, ore por mim. Pastor Amélia, ore por mim, porque o diabo está fechando portas, o diabo está fazendo isso, o diabo, eu preciso de fazer uma campanha, eu vou fazer jejum, vou fazer oração. Às vezes não é o diabo, é o próprio Deus, por causa da soberba do seu coração, do meu coração. E o último texto, Hebreus 12, 2, vamos nos colocar em pé, eu quero ler com você em pé. O texto diz assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da afronta. Olha o que o texto diz. O texto está dizendo, e estando assentado à direita do trono de Deus, o texto está dizendo, numa outra tradução vai dizer que ele desprezou a afronta. Diga comigo, Jesus desprezou a afronta. Quando é que eu desprezo a afronta? Quando eu olho firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Quando o meu foco é Cristo, eu não espero nada dos homens. Eu só espero dele. E quem só coloca os olhos sobre ele, nunca se decepciona, nunca se frustra. Eu falo se decepciona no sentido de viver decepcionado, de viver frustrado, de viver ofendido. Por quê? Porque o teu foco não é o homem, é Deus. Homens vão falar coisas que vão te entristecer, vão ter situações, atitudes, ambientes. Você vai se sentir frustrado, talvez até ofendido. Mas quando você coloca o teu foco em Jesus, não falou o meu nome lá na frente, mas não tem problema, eu fiz isso para Jesus. Eu estou liderando célula, não é para o pastor, não é para a pastora, é para Jesus. Quando eu olho firmemente para Jesus, autor e consumador da minha fé, eu tenho a mesma atitude dele, que é desprezar a afronta. Tem uma música que a gente canta na igreja, eu acho que é aquela que fala se o amor é se a graça é um oceano, estamos afundando, alguma coisa assim, não é? Afogando, estamos afogando. Nessa música tem um momento, uma frase que diz assim: eu não tenho tempo para ressentimentos e afrontas e ofensas. Eu não tenho tempo. Porque os olhos estão em Jesus. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça por um momento. Qual situação aconteceu com você que fez com que você se sentisse ofendido? Pastor, mas ele não tinha o direito de falar aquilo sobre mim. Pastor, mas ela não tinha o direito de ter me afrontado daquela forma. Pastor, mas desfizeram tanto de mim, não fizeram caso algum sobre mim. Eu me dei tanto, eu me doei tanto. Pastor, mas é o meu filho, ele não poderia ter falado daquela forma comigo. Pastor, é o meu marido, é a minha esposa. Aquelas palavras foram pesadas demais. Eu sei, elas foram pesadas demais. E se te ofenderam, está tudo certo. Você tem o direito de se ofender e irar-se, mas não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se isso tem perdurado no teu coração já por alguns dias, meses ou talvez até anos, é hora de você fazer essa oração. Senhor, sobre tudo que se deve guardar, eu preciso guardar o meu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Caim não guardou o coração, e as fontes da vida foram entupidas pela ofensa. A terra parou de produzir com a força do seu braço, e ele passou a ficar errante pelo mundo, sem norte, sem direção.
Que o Senhor me ajude, que o Senhor te ajude, porque enquanto aqui estivermos, nós estaremos sujeitos a ofensas. Pai, eu peço ao Senhor nessa manhã, que o Senhor ajude o nosso coração. Senhor, nós vivemos num mundo tão difícil, e o Senhor, como Cristo homem, Jesus homem, o Senhor sabe da dificuldade que é de lidar com essa nossa carne, porque a nossa carne quer gritar, nossa carne quer brigar, nossa carne quer falar, ela quer reagir, ela quer magoar, ela quer... Senhor, o Senhor conhece. Ajuda o nosso coração, Senhor, de todas as injustiças que nós, ó Pai, acreditamos que sofremos por alguém até que amávamos, que gostávamos, que tanto ajudamos em algum momento. Eu sei, Senhor, ele não tinha o direito de falar aquilo, mas eu também não tenho o direito de ficar ofendido. Se o Senhor me perdoou tantas vezes que eu te entristeci e falei coisas e fiz coisas, ó Deus, que feriram o teu coração, que entristeceram o teu espírito, ó Deus, eu não posso, Senhor, eu não posso, ó Pai, de alguma forma guardar isso comigo, porque se o Senhor não guardou para comigo, eu não posso guardar para com um familiar, um amigo, um líder de célula, alguém na igreja, no meu trabalho. Eu não tenho esse direito. Espírito Santo, sonda o nosso coração agora. Sonda o nosso coração. Salmo 139 diz: Senhor, Tu me conheces, Tu sabes do meu assentar e do meu levantar. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Então sonda, Senhor, o meu coração. Sonda, Senhor, a minha mente, o meu inconsciente, aonde eu não tenho, ó Deus, eu não consigo me lembrar, mas aquilo está tão vivo dentro de mim, Senhor. Traz-me a memória, Senhor, para que de alguma forma eu possa me prostrar diante de Ti e com um coração humilde dizer: Senhor, me ajuda a perdoar. Me ajuda, Senhor, a tirar essa ofensa do meu coração. Eu não posso permitir, ó Deus, que as vacas magras e as espigas magras devorem as espigas gordas e as vacas gordas. Eu não posso permitir que algo tão pequeno se torne tão grande dentro de mim, Senhor. Me ajude, Pai, com aquelas pessoas que de alguma forma me ofenderam. Não deixa eu guardar isso no meu coração, Senhor. Ajuda-me a liberar o perdão e me soltar deste anzol que está me prendendo. Pai, eu oro, ó Deus, para que todos nós nessa manhã, que de alguma forma estejamos presos, ó Senhor, numa afronta, que nós possamos ser libertados pelo poder do Teu Espírito Santo. Provoca libertação em nós agora, Senhor. Provoca libertação em nós agora, Senhor. Provoca algo dentro de nós que nos leve, Senhor, a um espírito quebrantado, a um coração contrito na Tua presença, e que clame por ajuda, e que clame pelo Teu Espírito, para que o Senhor restaure, ó Deus, o nosso coração. Senhor, esse é o meu clamor, essa é a minha oração nessa manhã, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. E todos digam graças a Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe.